Graça e paz, em nome de Cristo, meus irmãos em Cristo Jesus. Vamos aí gravar mais um vídeo aí, né? Falando da palavra do Senhor, né? Fazer uma pequena oração aqui, tá? Senhor, meu Deus e meu Pai, venho na sua santa e bendita presença nesse momento, junto com meus irmãos em Cristo, em Espírito, para pedir o mover do seu Santo Espírito e agradecer também por mais um dia bendito e pela palavra do seu poder que o Senhor nos concede e que o Senhor mova ela pelo seu Espírito Santo para dar entendimento conforme a sua vontade, conforme a mente de Cristo e não a nossa mente carnal. E assim podemos estudar da sua santa e bendita palavra com toda a autoridade que pedimos ao Senhor e que o Senhor nos concede para dirigi-la aos nossos irmãos e dar entendimento a eles. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço, em nome dos meus irmãos em Cristo Jesus e em meu nome. Obrigado, Pai, por todas as bênçãos espirituais e terrenas que o Senhor tem nos concedido. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço para todos sempre. Amém. É isso aí, meus irmãos. Vamos lá. Perdão, hoje eu não vou abrir muita Bíblia aqui, tá? Nesse vídeo aqui. Vocês estão servindo o cafezinho? Eu envio pelo correio. Tô brincando, não dá pra enviar, irmão. Mas é só pra descontrair um pouquinho, tá? Desculpa esse meu rosto aqui que eu tô meio com sono, tá? Dormi pouco, né? Aí eu tô tomando um cafezinho aqui pra ver se eu desperto. É. Então, hoje eu vim falar do que? Eu tenho estudado alguns vídeos, né? Vocês veem aqui ó, na minha televisão. E orientar vocês assim a saber. Eu falei isso em alguns vídeos meus, mas algumas pessoas ainda não tiveram oportunidade de ver ou esse vídeo, ou os que viram não entenderam, né? Tudo que eu busco na internet, e a internet ela é um auxílio, desde que a gente saiba usar, né? As redes sociais, ela é um auxílio se a gente buscar as coisas boas para a gente pôr uma aprendizagem, entendeu? Para nos auxiliar a buscar conhecimento, aprendizagem. Só que isso depende de nós. É trabalhoso, mas é o que eu falo. As pessoas elas são envolvidas em muitas coisas, em muitos trabalhos e elas se dedicam a essas coisas, né? Mundanas, que algumas são até lícitas, como trabalhar para levar o pão de cada dia para os seus familiares, né? Se divertir, estar com a sua família, né? Ter momento de lazer com a sua família, é tudo lícito isso daí. Mas até as coisas lícitas, como eu já disse, né? Se ela não deixar brecha, brecha não, né? Que brecha é para o inimigo, né? Não deixar espaço para que a gente tenha o nosso tempo para com Deus, porque nessa vida aqui, nesse mundo, é para isso que nós viemos para esse mundo também, para descobrir o nosso propósito, né? Para que nós estamos aqui? Só para comer, beber, se divertir e dormir, né? E trabalhar? Só para isso? A gente não tem o propósito além disso de auxiliar as outras pessoas, de fazer o bem de alguma maneira, né? Deus nos enviou para o mundo para testemunhar de Cristo, assim como Cristo testemunhou do Pai. Nós cristãos testemunhar de Cristo, e orientar e ensinar as outras pessoas a ter intimidade com Deus, a buscar mais nosso Pai para a vida aqui nesse mundo, e bem, para nós sermos protegidos por Deus, para nós termos intimidade, para nós não sermos enganados, né? E enganado quando eu digo, é por tudo as coisas desse mundo. Quando a gente tem muito lazer, né? E, e aí esquece de Deus, quer dizer, aí até o lazer, que é uma coisa lícita, vira uma coisa ilícita, acaba virando ilícita, porque te afasta de Deus. O Pai quer falar com você, e aí é isso que eu vim falar. Já ouvi dizer, né, que pessoas falam para mim assim, mas eu não preciso da Bíblia não, porque o Espírito já está em mim, o Espírito Santo, né? Então ele por sonho, ele me revela, sabe, é uma grande ignorância isso, irmão. Você me perdoe usar essa palavra, né? Porque é ignorância, porque uma vez você ouviu de alguém a palavra, suponhamos que uma pessoa nem tenha nunca lido a Bíblia, né?
nunca tenha estudado as Sagradas Escrituras. Mas ela ouviu de alguém. E esse alguém possivelmente ouviu de outro. E assim o círculo. Mas esse outro, esse primeiro, ele soube de algum lugar ele tirou. E ele tirou da Bíblia. Porque como que ele saberia? Entendeu? Só que as pessoas são muito empenhadas para trabalhos do dia a dia, para ganhar o pão, para fazer as outras coisas, mas não se empenham nas coisas espirituais de Deus. E quando eu falo espirituais, eu não estou falando de religião, tá? Estou falando da palavra do poder de Deus, que ela é viva e eficaz, porque a palavra, ela tem, já ouvi dizer que ela tem poder, né? E ela é viva. Outro dia uma irmã minha você já falou para mim, que a palavra tem poder, ela tem poder. Mas se ela não for como palavras jogadas ao vento, ela tem que vir acompanhada de atitudes. Não adianta você só falar por falar. Falar por falar você joga ao vento. A palavra falar por falar não tem poder nenhum. O poder é a palavra dita com atitude, com mover. Porque a palavra de Deus, ela se move, ela é viva, ela é o próprio Espírito Santo. Entendeu? É Cristo em pessoa ali em espírito. Entendeu? Então, quando isso daí não existe da pessoa falar, isso aí é espírito do engano. A pessoa falar que o espírito se move nela sem ela ler a palavra. Por quê? Que eu vou dizer que isso não existe. Porque se a palavra não disser o que é certo, o que é errado para nós, o mundo ele vai dizer a forma que é certa de nós vivermos. E nós vamos achar que é certo. Entendeu? Sem ter uma direção de Deus. Para o homem incrédulo, que não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, ele vai achar que o jeito de viver dele é certo. Porque ele acha que ele é honesto, paga as contas, faz bondade, tudo bem. É uma forma de fazer coisa certa, sim. Mas de você não ser enganado, como é que você sabe? Entendeu? Porque o coração do homem é mais enganoso que tudo. E a própria palavra diz isso, tá? Que é mais corrupto que tudo. Então, às vezes, a palavra ela é viva, então ela vai entrar em você. Quando você lê a palavra, você decora ela na sua mente, você não é salvo porque você decorou, tá? O sócio profeta também decora, só que é que nem eu estava fazendo um estudo, né? E esse rapaz falou isso, que eles têm o conhecimento, sócio profeta, tá aqui, ó, na mente, gravado. Só que ele não tem o discernimento do Espírito, quer dizer, então eles interpretam do jeito que ele quer, sendo que a palavra da verdade, Pedro, segundo a Pedro, fala, a palavra do Senhor não é de particular interpretação, ou seja, você tem que ter o agir do Espírito Santo para te dar a interpretação. Já ouviram falar em revelação? Nas igrejas fala muito disso, mas essa revelação da Bíblia não é igual fala nas igrejas. Ah, eu tive o sonho de revelação, não é nada disso. O Senhor, ele quer revelar, então o que ele faz? Você lê a Bíblia, aí ele fala o que já aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Na palavra dele, lá no futuro, ou no que já aconteceu ou o que está acontecendo. E ele te dá a orientação como você tem que agir na sua vida, como você tem que aplicar a palavra. Isso é revelação. Tirar o véu, ele tira, descortina tudo. E quando ele faz isso, o Espírito te revela pela palavra do poder de Deus as coisas, a sua mente não é mais dominada por ninguém. Você vê aqui, ó, você vê, tem a televisão aqui, você pode ver, tem o símbolo do Corinthians ali, né? Eu nem sou mais, não é que eu não sou corintiano, como que eu posso explicar, gente? Eu não me apego mais, eu sempre fui corintiano, torcedor. Fanático eu não digo, porque o fanatismo leva você a fazer coisas absurdas. E eu, graças a Deus, eu nunca fiz coisas absurdas. Já fui em estádio pouquíssimas vezes, né? Eu acho que se eu fui estar nesse estádio novo do Corinthians, eu acho que eu nunca fui. Mas eu fui no antigo, né? E fui umas 6 vezes, né? Acho que fui. Para torcer, eu acho que foi umas 2 vezes que eu fui só para torcer, né? Quando eu era mais novo, né? E depois eu fui nas outras vezes lá, porque o meu tio a gente tinha carteirinha que a gente tinha feito de sócio. Essa carteirinha hoje eu nem sei onde tá, né? E a gente ia quase fazer uma peneira lá para ver se a gente passava para virar jogador de futebol. Eu e meu colega, né? Mas não deu certo. Mas enfim, hoje Deus me libertou dessas coisas aí. Eu assisto o jogo vez ou outra perdida.
Por exemplo, como que eu posso dizer para você? Que as pessoas não entendem. Quando eu falo assim, elas pensam que eu estou falando assim, você tem que ficar bitolado dentro da sua casa, estudar a Bíblia e não ter que se divertir, não ter que trabalhar, não ter que fazer nada mais da sua vida, só estudar a Bíblia. Meu, por quê? Porque não é que elas não entendem, eu acho que elas até entendem, mas não querem aceitar. Então, elas interpretam do jeito que elas querem, é o que a gente fala, né? Elas distorcem. E parece os falsos profetas, mas não é. Se você for reto de coração, você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Eu estou falando que, por exemplo, ontem eu cheguei em casa, cansado. Meu, eu fui lá e fui ver um filminho para distrair a minha mente, para aliviar o meu cansaço, entendeu? Eu agradeci o Pai, obrigado meu Pai por mais um dia de trabalho, por ter dado tudo certo no meu dia. Graças eu te dou. Agradeci na hora do meu jantar, pelo alimento, do sustento do meu corpo. Agradeci pela palavra que me guiou o dia inteiro para me ser honesto, correto com as pessoas, ser justo no meu trabalho, não ficar com fraudulência, nem com mentira, nem com nada, e pronto, e fui assistir um filminho. Normal, você pode assistir um filminho, você pode... Eu geralmente escolho bem as coisas que eu assisto, porque algumas coisas são perniciosas, e para um cristão, tudo é lícito, mas nem tudo te convém. O que isso quer dizer? Tudo é lícito, mas nem tudo te convém. É o que eu acabei de falar, trabalhar é lícito, mas quando isso te afasta da palavra de Deus, já não te convém, porque você tem que ter um tempo para Deus. Aí você se enche de, vamos supor, tem gente que tem 3, 4 trabalhos, né? Trabalha em 2, 3 empregos, e não tem tempo para Deus, aí fala, crê em Deus, crê em Deus, e você não aplica os princípios bíblicos cristãos na sua vida, porque você não conhece, você não vai para a palavra. Você ouviu dizer, às vezes, lá na igreja, que você conferiu se está de acordo com a Bíblia. Porque as pessoas não querem ter trabalho, ela quer tudo mastigadinho. Isso é o cristão da nova era, entendeu? Isso vai levar as pessoas a um engano, entendeu? Porque se você tem trabalho para trabalhar, para conquistar, que é difícil, não é trabalhoso você trabalhar, por isso chama trabalho. Assim, nas coisas de Deus. Deus, ele não precisa da nossa ajuda, mas ele conta com a nossa ajuda. Ele quer que você se empenhe, ele quer que você se esforce, quer que você corra atrás do conhecimento, quer que você se dedique a estudar as escrituras, porque isso vai provar que você quer obedecer a Deus. Entendeu? Mesmo quando você falha, ele te levanta, ele vai te orientar, ele é como o pai. Você não orienta seu filho, às vezes você não precisa pôr seu filho de castigo, hoje em dia nem tanto, né? Porque os pais de hoje só pela misericórdia. Então, né, eles deixam o filho fazer o que quer, porque eles acham que isso que é amor, né? Ah, não, faz todas as vontades dos filhos. Aí o filho vai lá nos estádios de futebol, xinga o outro de macaco, porque o pai dá esse exemplo, né? Vai lá, esses dias aí teve aí matar a criança, né, no estádio. Isso chama idolatria, né? Mas vai falar para as pessoas isso, né? Elas não aceitam, né? Então, vou fazer o quê? E outra, tudo que eu falo nos meus vídeos, gente, eu não falo impondo nada, tá? Eu já falei no outro vídeo, se quiserem que eu pare de mandar o vídeo, só manda um comentário para mim, ou de voz, de áudio ou de mensagem aí nos comentários aí. Eu não obrigo ninguém a concordar comigo, respeito quem frequenta a religião, embora não concordo, embora Deus está falando, sai daí povo meu, né? Eu já falei isso, né? Mas eu não julgo ninguém, eu não falo mal de ninguém, eu passo aquilo que Deus me fala para passar para vocês. Se a pessoa quer aceitar ou não, aí é com vocês. Igual o estudo que eu estou fazendo aí, do rapaz aí, até enviei um vídeo para alguns dos meus conhecidos, né? Mas não vou falar mais nome aqui. Por que eu não vou falar mais nome? Porque nem todo mundo sabe fazer isso que eu faço. Não é que eu estou chamando ninguém de ignorante, ninguém de burro. Só que as pessoas, eu não sei, por excesso de trabalho ou por estresse, a mente dela não raciocina às vezes. O que eu estou falando é que, por exemplo, eu vejo uma pessoa na rede social passando estudo, aí eu vou estudar com elas, aí eu sei não olhar para ela, entendeu? E eu sei analisar, porque a mesma pessoa, eu mesmo, posso falar, eu já falei isso em outro vídeo, eu posso falar 90% de acordo com o que está para a Bíblia, e os outros 10 falar que não está. Como você vai saber? Você só vai saber se você examinar a Bíblia. Entendeu? Aí os outros 10% eu vou te enganar. Veneno de rato, ele só precisa de 1% de estricnina para matar uma pessoa. Entendeu? Então, e os 99% são milho. Então, para você ver que um pouco de veneno, um pouco de fermento leveda toda a massa. O que eu quero dizer?
Esses dias eu estava vendo os estudos que eu faço, irmãos, com as pessoas nas redes sociais. O que que acontece? Vamos supor, às vezes eu vejo vídeo, 90% dos vídeos dela tá tudo de acordo com a Bíblia, que eu comparo, e algumas coisas eu nem preciso comparar abrindo a Bíblia, porque eu já tenho gravado aqui. O que eu ainda não me lembro, aí eu tenho que comparar na Bíblia. Eu vou lá e vou comparar, né? Porque aí eu não me lembro se está de acordo com a Bíblia ou não, então eu tenho que buscar na Bíblia. Porque às vezes a gente esquece de algum detalhe ou outro, tem muita coisa, né? Então, mas eu sempre estou comparando, né? Aí esse cidadão, 90% do vídeo dele estava de acordo com a Bíblia, mas teve um lá que ele já estava ensinando a pessoa a se exaltar, já estava ensinando que ela tem que pôr o eu na frente, né? Porque as pessoas confundem. Você tem que se amar, a você primeiro para amar o próximo. Isso é verdade. Você tem que se amar. Se você não se amar, como é que você vai amar o próximo? Então você tem que não pode deixar ninguém te dominar a sua mente, dominar os seus pensamentos. Você mesmo tem que avaliar as coisas, se aquilo procede, tem que buscar, tem que pesquisar. Hoje nós temos o advento da internet aí, que dá respaldo para a gente pesquisar tudo e não confiar em tudo que a gente escuta. Com comichão nos ouvidos, amontoando doutores para si, conforme seus desejos. Está de acordo com o que você pensa? Então aquilo é verdade. Né? E ai de quem falar que não é verdade, porque é aquilo que você pensa, então é verdade absoluta. Então não é assim, meus irmãos. Às vezes a gente erra, eu erro, vocês erram. Então a gente tem que avaliar o que o outro falou, mesmo que esteja de acordo com aquilo que a gente pensa. Mas e o que Deus pensa? E o que a Bíblia pensa? Se porque hoje os cristãos de hoje, muitos dos cristãos não têm coragem de falar, mas eu, pelas atitudes que eu vejo, das duas, uma. Ou a pessoa tem preguiça de ler a Bíblia, ou tem medo de ir para ela para não, o Senhor não confirmar que o outro irmãozinho falou um negócio para ela, o outro irmãozinho está com a razão, e aí a pessoa, por ser orgulhosa e ter o ego lá em cima, porque o ego não deixa a pessoa admitir que está errada, né? O orgulho, né? Então a pessoa não quer, ela dói, ela luta, ela briga, ela fica brava. Você vai falar que ela está errada, misericórdia, a pessoa só volta voando no seu pescoço e vira baiana e roda e pula. Não, que eu não aceito, que não é assim. Ó, irmão, você nunca mais fala comigo, porque senão eu tô querendo falar umas coisas aqui, mas nem vou falar para mim não ficar nervoso, para não ficar nervosa, que você tá julgando os outros, que não sei o quê. E às vezes você não tá, as pessoas não sabem diferenciar as coisas. Uma crítica construtiva para ajudar a pessoa, eu aceito e ela e eu tenho que ajudar as pessoas, os irmãos, se o irmão aceitar. Se ele não aceitar, eu deixo lá, entrego na mão do pai e oro. Entendeu? Mas existe essa crítica construtiva. Existe sim a chamada de atenção. A própria palavra fala para julgar, mas julgar as obras, julgar as atitudes, para discernir os espíritos. Entendeu? Porque muitos falsos profetas têm se levantado. Para você discernir o espírito, como é que você vai discernir o espírito sem a palavra do Senhor te guiando? Como é que você vai saber se aquele profeta lá está falando a verdade? Se eu estou falando a verdade, se você não vai comparar com... Ah, mas eu tenho o Espírito Santo. E será que... Desculpa, eu não estou julgando a fé de ninguém. Mas será que você tem o Espírito Santo ou o Espírito de engano? Porque até o Satanás se reveste anjo de luz e seus ministros e ministros de justiça para promover o engano. Para iludir muita gente. E ele é o mestre da ilusão. Satanás, ele tem grande poder, ele só não tem mais poder do que Deus. Deus está no controle, mas ele está gerindo o mundo por enquanto. É ele que está gerindo as ideologias, as ideias. Ah, irmão, mas o mundo não foi feito por Deus? Sim, meus irmãos. O mundo foi feito, criatura de Deus, filho de Deus. Entenda, o mundo foi feito por Deus. O que Gênesis fala lá no livro de Gênesis? Por isso que eu falo, as pessoas não lêem a Bíblia. Aí fica falando isso daí, que tem o Espírito Santo, que não precisa da Bíblia. Aí, ó. Eu que leio a Bíblia, eu sei que ela está errada porque ela está falando coisa que não está de acordo com a palavra de Deus. E se você se diz cristão e fala que a Bíblia é a palavra de Deus, como é que você vai falar coisa que é contrária à palavra de Deus? Não tem lógica, não tem sentido isso daí. Ou então você não crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Ah, foi escrita por homens. Você não crê que foi inspirada pelo Espírito Santo, aí é outra história. Aí cada um, eu não posso forçar ninguém a acreditar na Bíblia como palavra de Deus, eu não posso forçar ninguém a ler a Bíblia, eu só estou passando aqui
as orientações que o meu Pai, Deus que estás no céu, tá? Que eu adoro, o Deus vivo, Pai que estás no céu. O único Deus dos céus e a terra, Criador dos céus e da terra, de toda alma vivente, Criador do universo, Criador, como se fala? Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse Deus, o Deus da Bíblia, esse é o meu Deus. Para mim os outros são tudo fraudulento, tudo enganador, tudo fake, né? Que nem diz hoje em dia. Satanás é um fake, ele quer imitar Deus em tudo, para iludir. Ele distorce as coisas de Deus, né? Por isso que eu tô falando que é perigoso vocês não ler a Bíblia, vocês que eu digo cristão, que se dizem cristão. E cristão aqui pode entender crente também, né? Porque tem cristão, perdão, irmãos, e crentes é a mesma coisa. Tá, irmãos? Cristão e crente quer dizer a mesma coisa, tá? E aí as pessoas, elas... Como que eu posso dizer? Para vocês entenderem. Ela fala, eu tenho Espírito Santo. Tá, aí você olha a atitude das pessoas, só vive com raiva. Só vive destilando ódio por aí. Você não pode brincar com ninguém. As pessoas brincam com você, aí você tem que aceitar e aceita de boa. Às vezes até brincadeira perniciosa, você não aceita, mas você também não discute para não arrumar confusão, porque você é cristão, não convém contender com a pessoa. Você finge que não ouviu, porque é malícia, né? E você é cristão. Mas para não criar confusão, você fala na boa com a pessoa. Ó, eu sou cristão, não gosto dessas brincadeiras, né? Mas se a pessoa se insistir, você finge que não ouviu. Ela fala, você finge que não ouviu. Mas quando você vai brincar com ela, sem ser malícia, mesmo assim ela não aceita. Porque ela se acha que ela é a... né? Ninguém pode criticar ela, ninguém pode brincar com ela, só ela pode fazer. Então, a pessoa tem que se autoavaliar, tem que aprender a fazer isso. Porque só vê defeito nos outros, cara. Ela não é errada. Eu vivo me avaliando, às vezes eu erro, eu vou lá, peço perdão pro meu pai que está no céu, peço perdão para quem eu errei. Às vezes eu errei só com Deus, às vezes eu errei com algum irmão, entendeu? Eu tenho que me avaliar, entendeu? E às vezes eu tô certo, mas a forma que eu falei foi errada, entendeu? Eu tenho que me avaliar tudo. A palavra diz, meditar de dia e de noite na palavra do Senhor. Entendeu? Um cristão tem que ser assim. Se você se diz cristão, então é melhor você falar, ó, não quero mais essas coisas, não sou cristão, ou sou apóstata, né? Não creio em Deus. Meu, seja sincero, eu dou muito mais, como que se fala? Eu admiro muito mais as pessoas que não creem em Deus, que é sincera e falar, eu não creio em Deus, eu não creio na Bíblia com a palavra de Deus, do que aqueles crentes fingidos, que fica falando que crê em Deus e fica aprontando aí as coisas, e aí depois fica fazendo igual os falsos profetas. Ó, não julgueis para não ser julgados, não pode falar do pecado dos outros. Oi, irmão, você vai pro fogo eterno. Malandragem, cara, isso aí é malandragem, quer dizer... Você pode falar do meu erro e eu não posso me exaltar. Agora eu não posso falar do erro. Não, ó. Não pode. Pode não. É pecado. Ó, você vai pro inferno. Ó. Você tá julgando. Entendeu? Isso daí é pessoa que quer desvirtuar as coisas para não se olhar para dentro de si e ver que ela também erra. Entendeu? Então você tá falando do erro dela, é diferente você julgar, falar, ó, você vai pro inferno se você não se consertar. Olha que você, irmão, você tá errado, que não sei o que. Cara, fala com mansidão, ó. Você me permite falar? Você tá errando aqui, errando ali. Você orienta a pessoa. Fala, eu também já errei, eu também já estive no seu lugar. Entendeu? Isso daí, erra. Reconheça que errou, conserte. Entendeu? Deus vai se agradar dessa atitude de humildade. Não, mas a pessoa não aceita. Aí ela vai falar que você está julgando. Porque é diferente. Deus fala para você julgar as obras, as atitudes, para provar os espíritos. Tá tudo lá na palavra da verdade. Para mim é a palavra da verdade, tá? Aí quem não quer aceitar como palavra da verdade, fica à vontade. Então, meus irmãos, repreensão, o Senhor repreende a quem ama. Eu já enviei vários vídeos para vocês aí disso aí. Mas a pessoa, ela não quer aceitar a repreensão. Repreender, ela quer.
É a mesma coisa, você não repreende seu filho quando ele faz coisa errada? Isso é uma repreensão. Você está errado, filho, não faça isso. Mamãe vai, vou botar você de castigo. Papai vai botar de... Não, aí quando você erra, aí vou te repreender, aí você já não aceita. Quer dizer, é fácil repreender os outros, mas não aceitar a repreensão quando você está errado. Entendeu? Porque Deus chama a nossa atenção quando a gente erra, entendeu? E a gente tem que aprender a isso. Parar só de apontar os erros dos outros e ver para nós mesmos. Então, eu não creio, certo? Eu não estou falando que você tem que ficar bitolado, mas se você não lê a Bíblia, eu não creio que o Espírito Santo revela coisa para você sem a leitura da Bíblia. Você me desculpe, né? Você pode até ter ouvido alguma coisa de algum pastor e Deus te revelar pelo aquilo que você ouviu de algum outro. Mas isso não quer dizer, porque assim, irmãos, para vocês entenderem, Deus pode revelar por uma outra pessoa, para você? Pode. Só que ele não faz sempre isso. Ele quer revelar para a própria pessoa. Entendeu? Às vezes a revelação que vem de outra pessoa é uma confirmação do que Deus já falou no seu coração. Você já tinha ouvido a voz de Deus, mas você não sabia que se era a voz de Deus, você ficou meio em dúvida. Aí vem um irmão ou um líder religioso, ou quem quer que seja, e fale para você que Deus usa o que ele quer. Mesmo que seja um falso profeta. Deus usa o mendigo de rua. Deus usou a jumenta para falar com o Balaão. Então, é você limitar o poder de Deus, achar que ele só vai usar líder religioso. Ele pode usar qualquer ele quiser para te transmitir uma mensagem. Até que a pessoa não seja nenhuma cristã. Às vezes ela não sai de transe, mas ela às vezes nem sabe porque falou aquilo. Às vezes, quando ela termina de falar, ela falou e depois vai embora. Fala, ué, por que eu falei aquilo mesmo? E aí fica pensando com ela mesmo, né? Então já aconteceu de eu ouvir de um morador de rua, entendeu? A palavra, já ouvi de várias gente. Que Deus usou e confirmou aquilo que já tinha falado no meu coração. Por quê? Porque como que funciona, irmãos? Você lê a Bíblia, sua mente decora. Mas entenda uma coisa. Decorar é você saber, certo? Os demônios também sabem, certo? Não adianta decorar e não botar em prática. Quando você decora, você tem que decorar sim a palavra. É como chamando oral na escola. Você não decora para dar a resposta certa? Então você vai saber qual resposta você vai dar. Na vida é a mesma coisa. Você vai decorar a palavra do Senhor para botar ela em prática. Quando você for pensar em fazer algo errado, sua carne ou alguém te conduzir a fazer coisa errada, o que você vai fazer, irmãos? Você vai lembrar, porque o Senhor vai lembrar daquela palavra que você leu lá na Bíblia, na palavra dele, e aí você vai pegar e falar, puxa, é mesmo, ó, o Senhor falou lá na palavra dele aquele dia lá, ele vai trazer na sua memória. Entendeu? Que isso aqui é errado, então eu não vou fazer. Entendeu? Ou que isso aqui é certo, eu posso continuar. O outro falou lá, é só para me confirmar, então isso aqui é certo. Entendeu? E uma coisa que você já tinha lido na palavra. Aí alguém vai te confirmar, entendeu? Ou alguém vai... ou você vai lembrar na sua mente, o Senhor vai falar dentro de você, sem você ler a Bíblia. Por exemplo, você leu a Bíblia 4 dias atrás, aí você se pega 4 dias depois numa situação aqui, e você ia fazer uma coisa errada. Aí vem a lembrança, é o Senhor falando na sua mente, aí sim, porque ele vai te trazer à memória aquilo que você leu lá na palavra dele, e vai te orientar. Você lembra, Fernando, que eu falei aquilo lá para você, na minha palavra? O que é certo e o que é errado, faça do jeito que eu falei. Aí você vai botar em prática. Aí é o Espírito falando com você. Entendeu? E aí é a certeza que você tem de que é o Deus falando com você. Deus fala aquilo que está de acordo com a palavra dele. Ele nunca fala nada que está em desacordo com a palavra dele. Entendeu? E como vocês vão saber se está de acordo ou não, irmãos? Entendeu? Então, é isso que eu vim passar. E outra, esse vídeo aqui eu vim passar isso aqui. Foi um vídeo curto, tá? Eu vou começar a fazer vídeo mais curtos, irmão. Eu vou fazer um outro que é a continuação desse, tá? Pra ver se as pessoas veem mais. E compartilhe o vídeo, irmãos. Peço com humildade para as pessoas. Tá precisando chegar a palavra bendita, né? No coração. Tudo, os estudos que eu tenho feito, Deus está movendo outras pessoas. Por isso que eu estou enviando vídeo de terceiro para vocês junto com o meu.
Porque outros estão confirmando o que eu falo no meu vídeo para vocês. Entendeu? Às vezes eu mando envio do pastor Antônio Júnior e confirmo o que eu falei. É só você ver o meu e ver o dele que você vai ver o que eu falei no meu vídeo. Bateu lá com o que ele fala, às vezes. Né? Quem não ama o seu irmão não pode amar a Deus. Tá? Como amar você diz que ama a Deus se você odeia o seu irmão. Então o amor do Pai não está em você. Tá tudo ele falou lá, o pastor Antônio Júnior lá no outro vídeo. Né? Não sei se vocês estão acompanhando. Aí o outro vem aqui, eu mando vídeo de um outro para confirmar aquilo que eu falei lá, para vocês não falar que é só eu que tiro da minha própria mente, que é eu que estou ditando, mas mesmo assim ainda vai ter os contradizentes, eu sei que vai ter, porque eles não querem aceitar a palavra da verdade. Então, pode 10 mil fazer igual meu pai, pode 10 mil falar e 2 ou 3 tá contrário, vai aqueles 2 ou 3 a pessoa vai falar, não, tá certo. Aqueles 20, aqueles 30, aqueles mil, estão tudo errado. Tudo devaneio, tudo louco. Cristão é tudo louco. Não vai nada do cristão, não. Quando eu me refiro a cristão, tá? Mas essas opiniões, nossa, de nós, cristãos sinceros e verdadeiros, que nós somos loucos, que nós somos teóricos da conspiração, isso aí não nos abate, porque nesse estudo que eu estava fazendo com esse... eu não vou ficar mais citando mais nome aqui, porque aí a pessoa fala uma coisa errada, aí fala, tá vendo, ó, eu tô confundindo a mente, os irmãos ficavam enviando esses vídeos aí, eu só vou enviar o que tiver com a palavra de Deus, porque às vezes o mesmo, nem eu falei, as pessoas não sabem fazer essa avaliação, né? O mesmo que fala 99% de coisa errada, ou 90% de coisa certa, aliás, pode falar 10% de coisa errada. Então, aí eu já vi isso nas pessoas, e pode acontecer comigo também, porque a gente é falho. Então, outro dia eu estava vendo um vídeo do cara e tava 90% dos vídeos dele estava de acordo com a palavra de Deus. E às vezes ele nem está falando da palavra de Deus, às vezes ele cita, mas às vezes ele está falando de coisa da vida, mas que está de acordo com a palavra de Deus, entendeu? Precisa saber fazer essa avaliação. Aí um outro vídeo ele fez de 10% um vídeo que não tinha nada a ver, que nem eu falei no começo do vídeo, ele já estava ensinando a se exaltar. Aí eu falei, oxe, o que é isso? Aí eu não enviei para ninguém, porque já está ensinando coisa que está contrária à palavra de Deus. É a mesma pessoa, para você ver como nós somos falhos, entendeu? O padrão tem que ser a Bíblia, gente. Por mais, eu já falei, por mais sábio, ou filósofo, ou seja quem for, pastor, padre, filósofo, cientista, com aparência de santo, de humildade, não importa, gente. O padrão é a Bíblia, a única verdade está Deus não é mentiroso, Deus nunca mentiu. O homem já mentiu, seja ele quem for, seja rico, pobre, poderoso, sem poder, já traiu, já enganou, alguma vez na vida dele ele já fez coisa errada. Ou faz, ou vai fazer. Entendeu? Agora Deus não. Então, não importa quem seja, eu sempre comparo o padrão. Meu padrão é com a Bíblia, com a palavra do Senhor. Tá de acordo? Eu aceito. Não tá? Fora. Jogo no lixo. Não quero saber se o cara é inteligente, se é mega inteligente, se é estratosférico, eu não tô nem aí, cara. Mas ele é maior que Deus? É maior que Deus? Eu pergunto, é maior que Deus? Não é. Eu sou maior que Deus? Não sou. Certo? Então é a gente se exaltando. Quando uma pessoa se acha, fica falando muito de si própria, que eu sou isso, que eu sou aquilo, inteligente, mesmo que ela seja. Ela já não tá com o auxílio do Espírito Santo aí. Ela já está se exaltando. Entendeu? Daí eu já vejo a exaltação da pessoa. Às vezes eu nem falo para ela, para não criar contenda, mas eu vejo e já falo, ó, isso aí não vem de Deus. Isso aí, pessoa aí, não estou falando que ela vai pro inferno ou que ela é falso profeta. Às vezes não, às vezes é só engano mesmo, ela está enganada. Entendeu? Por mais que ela seja inteligente. O que acontece? Você não venha pensar que os inteligentes não se enganam, que isso é ilusão, gente. Qualquer um de nós pode nos enganarmos, está enganado. Certo? Por isso que eu falo, compare o que eu falo com a Bíblia. Eu não imponho que acredite em tudo que eu digo. Eu sempre falo, vá conferir com a Bíblia. Mas a pessoa não quer, ela quer tudo mastigadinho, não quer ter trabalho. Ah, eu não tenho tempo. Que conversa? Ó, gente, para com essas conversas de não ter tempo, que você conversa. Um dia eu olhei para mim mesmo, na rua me deram um folhetim. Um homem arruma tempo para tudo nessa vida, mas não arruma tempo para mim. Isso é a mais
pura verdade. Porque a gente arruma tempo para tudo, para viajar, para se... só vive reclamando, não tem dinheiro, mas está sempre viajando. Não é que eu estou julgando ninguém, que eu falo que não pode viajar. Mas, meu, tem sentido? Você reclama que está sem dinheiro, mas está viajando. Entendeu? Você vê a contradição aí a Bíblia é contraditória. Quer dizer, o ser humano que é contraditório e não admite. Entendeu? Ele não quer aceitar a palavra do Senhor. Entendeu? É mais fácil você falar, não aceito, acabou. Eu não sou obrigado. Fale assim. É muito mais lícito, é muito mais honroso do que ficar se fingindo. Entendeu? Eu não estou falando vocês aí que vocês estão fingindo, gente. Eu estou falando, eu sempre friso isso, estou falando de maneira geral, tá? Não, pode ter algum aí com essa condição? Pode. Mas se olha de dentro para fora e se corrige então. Não é um julgamento, é para apontar. Se vocês estão assim, se corrijam. Tá? E se não estão, glórias a Deus, aleluia. Que continue assim nessa caminhada, com Deus te aperfeiçoando, com Deus te corrigindo, com Deus te ensinando, com Deus te capacitando. Só que aí, sempre vocês têm que aprender que a glória é para Deus, não é para a gente. Toda vez que eu aprendo coisas, sempre tenho que aprender, e é infinito, porque eu vou morrer e não vou saber de tudo. E assim é com todo mundo, mas sempre vai ter um que vai falar que sabe de tudo, né? Quem é você para me orientar? Quem é você para me ensinar, né? Eu aprendo até com criança, mas enfim, né? É difícil. Então, eu falo assim, o Senhor, é isso que eu queria orientar vocês. Quando vocês falar, mas eu não posso confiar em mim, eu não posso confiar na minha capacidade. Pode, gente. O que eu estou falando é assim. O que adianta você falar tudo eu posso naquele que me fortalece e não agir adequadamente com o que você pronuncia nessa palavra? Por isso que eu falei, a palavra tem poder quando ela tem sentido, quando ela tem atitude, quando ela tem ação. Quando ela não tem, é vazia. Então ela só se torna palavra. E a palavra de Deus não pode ser vazia, ela não volta vazia e ela é viva e eficaz. Entendeu? Então é você que tem que deixar ela entrar em você e mudar as suas atitudes. Entendeu? Aí quando você fala, tudo posso naquele que me fortalece, aí você fala assim, logo em seguida você fala assim, isso eu não consigo. Que nem você falar, eu não consigo interpretar a Bíblia. Peça ajuda de Deus, peça sabedoria a Deus. Tiago não fala, a carta de Tiago, quem tem falta de sabedoria peça a Deus, e sem duvidar. Porque ele dá com o coração puro. Se você não quiser distorcer a palavra, para satisfazer sua vontade, sua própria carne, Deus vai lhe dar sabedoria. Ele está vendo que o seu coração é reto. Entendeu? Mas eu não consigo. Então, porque eu que nunca tive estudo consigo. Eu não sei nem falar direito, irmãos. Você pode perceber aí na gravação do vídeo que às vezes eu dou uma titubeada quando eu vou ler a Bíblia, que eu meio que gaguejo, mas é o Senhor que me capacita. Eu só estou fazendo esses vídeos aqui, porque eu não entendia nada. É o Senhor que me dá capacidade. Moisés falou que não tinha capacidade. Aí ele fala, mas eu sou Deus, Moisés. Se eu estou falando que você vai fazer, porque eu vou te capacitar. Então é a mesma coisa que ele fala para nós. Moisés era um homem como nós, gente. Então, se eu posso até falar, Deus, mas eu não consigo. Aí ele vai falar para mim, mas eu vou te capacitar. Se eu estou falando para você fazer, vai e faça que você vai conseguir. Tudo posso naquele que me fortalece. Entendeu? Então a palavra tem que ter sentido. Não adianta você falar tudo posso naquele que me fortalece. Mas eu não consigo. Tem coisa que a gente não vai conseguir porque é feita para outro, gente. Aí tudo bem. Por exemplo, engenheiro, ele vai desenvolver o dom dele que Deus deu de engenheiro. Outros de médico, outros... Eu tenho o meu dom, Deus me deu. Eu estou desenvolvendo ele aqui. E eu nunca imaginei fazer nada dessas coisas, nem de pregar a palavra. Nem na internet, nem em lugar nenhum. Mas o Senhor me capacitou. Então, quando ele falar, eu sou inteligente, é o Senhor que me deu inteligência. O Senhor é que me dá saúde. O Senhor é que me dá sabedoria. O Senhor, você coloca ele na frente. Colocar na frente não é falar, vai na minha frente, Senhor. Não é só isso. Colocar na frente é exaltar o nome do Senhor acima de você, acima de qualquer criatura, acima de qualquer pessoa. É o Senhor. Entendeu? Aí sim. Então, tá bom, meus irmãos? É isso que eu vim falar. Vou fazer outro vídeo para dividir, para não ficar muito longo, tá? Abraço, Deus abençoe, compartilhe, deixa o like. Se inscreva no canal, que
Parou o número de inscritos, né? Porque as pessoas eu acho que não estão compartilhando. Mas tá bom, eu agradeço vocês de todo o coração, do mesmo jeito. No meu coração não cabe ódio, não cabe raiva. Se a pessoa não concordar, se ela não quiser ver mais os vídeos, amo ela do mesmo jeito, oro por ela para que Deus abra a mente espiritual, entendeu? Nós que somos de Cristo não temos como ficar guardando raiva nem rancor. Eu só peço, né? Por gentileza, se a pessoa por humildade se quiser compartilhar o vídeo, eu agradeço. Que Deus vai fazer grande obra na sua vida, porque aí você vai estar contribuindo com a obra, né? Para a obra chegar a mais pessoas, para ajudar mais pessoas, para abrir a mente de mais pessoas, para não deixar as pessoas serem enganadas, né? Porque hoje em dia o engano está enorme, gente. Deus tem levantado profeta para acabar com esses enganos aí, né? Só que a pessoa, ela prefere as mentiras, porque a mentira alivia, né? A mentira dá às vezes a verdade é meio dura, como um remédio que é ruim na boca, é amargo, né? Mas ele cura, entendeu? A verdade é assim, é como um remédio que é amargo, porque é doce como mel para falar para os outros, mas para aplicar para você se torna amargo. Que dói, né? Porque a palavra vai refletir, a Bíblia vai refletir os seus erros. Então você vai ter que se olhar para você de dentro para fora, como minha avó dizia, né? Examinar você mesmo. E às vezes dói, porque você vai ver que você fez coisas abomináveis, horríveis, e não quer admitir. Porque o seu ego não deixa, o seu orgulho não deixa. Isso eu tô falando para mim e para todos, tá? Não é só para fulano individual, não. Eu tô falando para quem tem esse tipo de atitudes, esse tipo de comportamento. Tá bom? Abraço no coração de todos, beijo no corações de todos. Amo todos vocês. O Senhor é testemunho do meu amor, tá? Amor não é só um sentimento. O amor é uma atitude, é uma escolha de amar até os nossos inimigos, até para orar por eles, para eles se converterem, para o próprio bem deles. Lógico que você não tem que ser conveniente com o mal que eles praticam, certo? O amor não é ser conveniente com o erro. Não é só você ficar passando a mão na cabeça do cara que quer só fazer maldade, marginal, e direitos humanos por marginal, e as vítimas não têm direito. É você orar por eles, é você, se você tiver a possibilidade, que às vezes você não tem, de pregar a palavra da verdade para ver se entra no coração dele e ele se converte. Porque já muitos malfeitores já se converteram no mundo. A palavra de Deus tem poder, não é o que diz? Se ela tem poder, por que você não prega para uma pessoa que está no erro, para ela se converter? Entendeu? Pode ser que ela não se converta, aí não é culpa sua, você fez sua parte. Porque não é você que converte a pessoa, você lança semente. Se ela cair no terreno fértil, mesmo que ela seja má, pode ser que ela se transforme. Deus transforma o mal em bem, entendeu? Mas se ela não aceitar, não é que Deus não conseguiu, ou você não conseguiu. É porque a pessoa não aceitou, ela endureceu o coração. Aí é diferente, é como muitos fazem, né? Tapa os ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Aí outro dia eu frequentei uma igreja só para ver, né? Eu estava precisando de um negócio aí, que Deus me pediu, mas foi bom porque eu fui lá e eu via que as pessoas não prestavam atenção, algumas, né? Não todas, mas a maioria não prestava atenção do que o homem dizia lá no púlpito. Aí você fala, não, mas você não diz. Tá, você escuta, na internet você não tem o pastor todo dia, não tem, você escuta, não olha para ele. Você escuta o que ele fala e vai comparar com a Bíblia. Se está de acordo, às vezes muitos pastores falam de acordo com a Bíblia. Entendeu? O que eu estou falando é que dentro das religiões, e a religião é divisão, Deus não aprova, e tem muitos enganos. A maioria das religiões prega enganos, entendeu? Mas não estou falando de um indivíduo pessoal, que às vezes tem muitos líderes que estão de coração reto. Eles só estão enganados, que nem eu falo no meu vídeo, mas eles estão de coração reto, entendeu? Mas às vezes eles falam muitas coisas que estão de acordo com a Bíblia, é só você comparar. Você não pode deixar de comparar. Ah, não. Ah, tá de acordo com a Bíblia, você foi comparar? Ah, mas eu já vi na Bíblia, viu quando? Tá, você tem que ler a Bíblia com frequência, não é todos os dias que a vida é corrida, eu sei. Gente, mas escutem áudio na internet, ou então, se não dá para ouvir todos os dias, leia todos os dias a Bíblia, leia pelo menos 3 vezes por semana, que é o que eu faço. Eu não leio a Bíblia todos os dias. Quando dá para ler, eu leio no intervalo do meu trabalho, né? Os 20 minutinhos, eu pego as partes mais curtas da Bíblia, né? Leio ou escuto em áudio, né? Eu não fico mais de 3 dias sem ouvir a palavra, entendeu? No máximo
2 dias nenhum, às vezes, ou alguma coisa que tem envolvimento com a palavra, ou algum vídeo que vai passar os letreiros da palavra ali, aí a palavra tá ali, eu tô ouvindo, entendeu? Se não der para ler a Bíblia, porque às vezes a minha vida é corrida também, e eu sei que a vida de muitos são corridas, mas pelo menos algum dia na semana você tem que ler a Bíblia, pelo menos dois ou 3 dias na semana. Agora falar que não tem tempo nunca, aí é malandragem, né? Mas tá, aí é o direito de cada um também, né? Tá? Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo. Falou, irmãos. Isso aí.